Você já teve a sensação de que Deus ficou em silêncio justamente quando você mais precisava ouvir uma resposta? Talvez você tenha orado inúmeras vezes, derramado lágrimas que ninguém viu, carregado dores que jamais conseguiu explicar e, mesmo assim, tudo ao seu redor continuou exatamente igual. Os dias passaram lentamente, as noites pareceram intermináveis e o peso da solidão fez você acreditar que havia sido esquecido pelo próprio Deus. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo essa realidade. Talvez seu coração esteja cansado de esperar, sua fé esteja enfraquecida pelas decepções e sua esperança esteja sendo sufocada pelas circunstâncias. Mas antes de desistir, permita-se ouvir esta mensagem até o fim, porque existe uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua história. Nem todo silêncio significa ausência, nem toda espera significa abandono. Muitas vezes, quando Deus parece distante, Ele está trabalhando nos bastidores de uma forma que nossos olhos ainda não conseguem compreender. E quando finalmente entendemos isso, percebemos que Ele jamais nos deixou caminhar sozinhos, nem por um único instante. A vida possui momentos que desafiam até mesmo as pessoas mais fortes. Existem dias em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. As portas se fecham, os planos deixam de fazer sentido, pessoas importantes vão embora, oportunidades desaparecem e perguntas começam a ecoar dentro da mente sem encontrar resposta. É justamente nesses momentos que o coração humano costuma ser dominado pelo medo. O medo de nunca mais voltar a sorrir, o medo de permanecer preso à dor para sempre, o medo de acreditar que Deus escolheu permanecer em silêncio. Porém, existe algo que poucos conseguem perceber enquanto atravessam o deserto da alma. Deus nunca prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu que sua presença jamais seria retirada daqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece indicar o contrário, existe uma mão invisível sustentando cada passo, impedindo que a queda definitiva aconteça e preparando um futuro muito maior do que aquele que conseguimos imaginar. Talvez você olhe para trás e consiga lembrar de inúmeras situações em que acreditava que tudo havia terminado. Naquele momento parecia impossível encontrar uma saída. As lágrimas eram constantes, a ansiedade consumia seus pensamentos e a esperança parecia desaparecer pouco a pouco. No entanto, aqui está você, respirando, continuando, sobrevivendo. Isso não aconteceu apenas porque você foi forte. Muitas vezes você nem tinha forças para continuar. Houve dias em que levantar da cama já parecia uma batalha impossível. Mesmo assim, alguma coisa sustentou você. Alguma coisa impediu que desistisse completamente. É exatamente aí que muitas pessoas descobrem uma das maiores provas do cuidado de Deus. Ele estava presente mesmo quando você não conseguia percebê-lo. Enquanto seus olhos enxergavam apenas problemas, Deus já preparava caminhos que ainda estavam escondidos. Enquanto você acreditava estar sozinho, Ele permanecia caminhando ao seu lado em absoluto silêncio, protegendo você de perigos que jamais chegou a conhecer. Existe um motivo pelo qual tantas histórias de transformação começam justamente nos períodos mais difíceis da vida. A dor possui uma capacidade única de revelar aquilo que realmente ocupa o centro do nosso coração. Enquanto tudo está dando certo, é fácil acreditar que controlamos o nosso próprio destino. Mas quando as forças acabam e todas as certezas desaparecem, percebemos o quanto dependemos de algo infinitamente maior do que nós mesmos. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus frequentemente começa a sua obra mais profunda, não para humilhar, nem para castigar, mas para reconstruir aquilo que havia sido destruído pelo medo, pela culpa, pela insegurança e pelas decepções acumuladas ao longo dos anos. Aquilo que parecia apenas sofrimento pode, na verdade, estar se tornando o ponto de partida da maior transformação espiritual da sua vida. O mais impressionante é que Deus conhece cada detalhe da sua história antes mesmo de você pronunciar uma única palavra em oração. Ele conhece as lágrimas que você esconde das pessoas,
as noites em claro que ninguém percebe, os medos que você tenta disfarçar com um sorriso e as perguntas que ainda não tiveram resposta. Nenhum sofrimento passa despercebido diante dele. Nenhuma oração é ignorada. Nenhuma lágrima cai inutilmente. Embora muitas respostas não aconteçam no tempo que desejamos, isso não significa que Deus deixou de agir. Muitas vezes, aquilo que chamamos de demora é justamente o período em que Deus está preparando algo infinitamente melhor do que aquilo que imaginávamos pedir. Se recebêssemos tudo imediatamente, talvez não estivéssemos preparados para sustentar as bênçãos que tanto desejamos. Por isso, enquanto esperamos, Deus também trabalha dentro de nós, fortalecendo nossa fé, amadurecendo nosso coração e preparando nosso espírito para viver aquilo que ainda está por vir. Muitas pessoas acreditam que a presença de Deus só pode ser percebida quando tudo está dando certo, mas a Bíblia e a própria experiência da vida mostram exatamente o contrário. É durante as maiores tempestades que sua presença se torna mais necessária, mesmo que permaneça invisível aos nossos olhos. Pense por um instante em quantas vezes você enfrentou situações que pareciam impossíveis de superar. Talvez uma perda inesperada, uma enfermidade, uma traição, dificuldades financeiras ou momentos em que até sua própria fé parecia desaparecer. Ainda assim, você chegou até aqui. Isso não significa que a caminhada foi fácil, mas revela que houve alguém sustentando você quando suas próprias forças acabaram. Deus nunca deixou de caminhar ao seu lado. Mesmo quando você não sentia sua presença, Ele continuava abrindo portas invisíveis, desviando perigos que você nunca chegou a conhecer e conduzindo sua história para um propósito muito maior. Às vezes, a maior prova dos amor de Deus não é aquilo que Ele permite que aconteça, mas tudo aquilo que Ele impede, sem que sequer percebamos. Existe uma tendência natural do ser humano de acreditar apenas naquilo que consegue enxergar. Quando as respostas não chegam, pensamos que Deus não ouviu. Quando o milagre demora, imaginamos que fomos esquecidos. Quando a dor se prolonga, acreditamos que nossa oração não fez diferença. No entanto, Deus trabalha em uma dimensão completamente diferente da nossa. Enquanto nós enxergamos apenas o presente, Ele contempla toda a eternidade. Enquanto queremos soluções imediatas, Ele prepara respostas permanentes. Muitas vezes, aquilo que parece ser um atraso é, na verdade, uma proteção. Quantas pessoas agradeceram anos depois por portas que nunca se abriram? Quantos compreenderam que determinadas perdas evitaram sofrimentos ainda maiores? Deus conhece caminhos que nossa mente limitada jamais conseguiria compreender completamente. Por isso, confiar nele significa continuar, caminhando mesmo quando ainda não conseguimos entender o motivo da espera. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase neste momento. Você ora, mas o silêncio continua. Você tenta permanecer firme, mas o coração está cansado. Em alguns dias, parece que a esperança quer desaparecer completamente. É justamente aí que nasce uma decisão que transforma destinos. Continuar acreditando mesmo sem enxergar. A verdadeira fé não é construída apenas durante os dias de vitória. Ela cresce nos momentos em que tudo parece dizer para desistir. Cada lágrima derramada em segredo, cada oração feita entre lágrimas e cada noite em que você escolheu confiar em vez de abandonar sua esperança estão moldando uma força espiritual que nenhum problema poderá destruir. Deus nunca desperdiça a dor daqueles que permanecem fiéis. Ele transforma sofrimento em aprendizado, lágrimas em amadurecimento e cicatrizes em testemunhos capazes de fortalecer outras vidas. Olhe para sua própria história com sinceridade. Quantas vezes você acreditou que havia chegado ao fim e de alguma maneira um novo caminho surgiu? Talvez não tenha acontecido da forma como você imaginava, mas aconteceu. Talvez Deus não tenha respondido exatamente como você pediu, mas respondeu da maneira que realmente precisava. Isso revela uma verdade poderosa. Nem sempre compreendemos os planos de Deus enquanto estamos atravessando o processo.
Muitas respostas só fazem sentido quando olhamos para trás e percebemos que cada atraso, cada dificuldade e cada mudança inesperada estavam preparando algo muito maior. O que hoje parece um capítulo de dor pode se tornar, amanhã, a prova viva de que Deus nunca perdeu o controle da sua história. O que agora parece silêncio poderá ser lembrado como o período em que Deus trabalhou mais intensamente naquilo que seus olhos ainda não conseguiam enxergar. Por isso, antes de permitir que o desânimo domine completamente seu coração, faça uma pausa e reflita sobre tudo o que já foi superado. Você não chegou até aqui apenas por acaso. Existe um propósito sendo construído, mesmo em meio às dificuldades. Existe um cuidado invisível protegendo cada passo da sua caminhada. Existe um Deus que conhece seu nome, entende sua dor, vê suas lágrimas e jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Talvez você ainda não tenha todas as respostas que procura, mas já possui algo extremamente valioso: a certeza de que sua história ainda não terminou. Enquanto houver vida, haverá esperança. Enquanto Deus estiver conduzindo seus passos, nenhum capítulo difícil será o capítulo final. E talvez seja justamente agora, quando tudo parece mais silencioso, que o maior agir de Deus esteja prestes a acontecer. Há momentos em que Deus parece retirar todas as certezas humanas para nos ensinar a confiar apenas nele. É um processo doloroso, porque somos naturalmente inclinados a buscar segurança nas circunstâncias, nas pessoas e naquilo que podemos controlar. Porém, quando tudo isso desaparece, resta apenas a escolha de confiar. E é justamente nesse lugar de completa dependência que muitos experimentam o maior crescimento espiritual de suas vidas. Deus nunca desejou que você carregasse sozinho o peso das suas lutas. Desde o início, seu desejo sempre foi caminhar ao seu lado, fortalecendo você nos dias difíceis e lembrando que nenhuma tempestade é eterna. Talvez você ainda não consiga enxergar o horizonte, mas isso não significa que ele deixou de existir. As nuvens escondem o sol apenas por um tempo. Da mesma forma, os problemas podem esconder momentaneamente a ação de Deus, mas jamais conseguem impedir que ela aconteça. Enquanto você enfrenta batalhas que parecem maiores do que suas forças, Deus continua trabalhando silenciosamente para transformar aquilo que hoje parece impossível em um testemunho vivo do seu cuidado e da sua fidelidade. A verdade é que Deus nunca mede o valor da sua vida pelos erros que você cometeu ou pelas quedas que enfrentou. Muitas pessoas carregam uma culpa tão profunda que passam a acreditar que já não são dignas do amor divino. Pensam que Deus desistiu delas por causa das escolhas erradas, das oportunidades desperdiçadas ou dos pecados do passado. No entanto, o amor de Deus não funciona como o amor humano, que frequentemente depende de mérito ou desempenho. Ele continua estendendo sua mão mesmo quando nos sentimos indignos de segurá-la. Ele continua chamando pelo nosso coração mesmo quando nos afastamos por vergonha ou medo. Não importa quantas vezes você tenha caído. O que realmente importa é que Deus continua oferecendo uma nova oportunidade para recomeçar. Sua graça é maior do que qualquer fracasso. Sua misericórdia se renova a cada manhã e seu perdão tem o poder de restaurar aquilo que parecia definitivamente perdido. Quando entendemos essa verdade, deixamos de viver presos ao passado e começamos a caminhar em direção ao futuro que Deus sempre preparou para nós. Talvez você esteja esperando um grande milagre, uma mudança extraordinária ou uma resposta que transforme completamente sua realidade de um dia para o outro. Deus pode agir dessa maneira, mas muitas vezes seu agir acontece através de pequenos detalhes que passam despercebidos. Uma palavra que chega na hora certa, um encontro inesperado, uma porta que se abre quando todas as outras pareciam fechadas, uma força inexplicável para continuar mesmo sem entender o motivo. Esses pequenos sinais revelam que Deus nunca deixou de cuidar da sua caminhada. O problema é que muitas vezes estamos tão concentrados naquilo que ainda não recebemos que deixamos de perceber tudo o que Ele já fez.
Cada manhã em que você acordou com vida, cada livramento silencioso, cada pessoa enviada para ajudar nos momentos difíceis e cada oportunidade de recomeçar, são evidências de um Deus que permanece presente, mesmo quando o coração insiste em acreditar que foi abandonado. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, ela permanece firme, constante e imutável, sustentando você a cada novo dia. E talvez seja exatamente neste momento que Deus esteja falando ao seu coração através desta mensagem. Não por acaso, mas porque Ele conhece a batalha silenciosa que você enfrenta. Ele sabe das lágrimas que ninguém viu, das orações feitas em segredo e do cansaço que você tentou esconder atrás de um sorriso. Nada disso passou despercebido aos olhos do Senhor. Enquanto o mundo enxerga apenas sua aparência, Deus contempla profundamente o seu coração. Ele conhece seus medos, suas dúvidas, seus sonhos e até aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. E é justamente por conhecer cada detalhe da sua vida que ele pode afirmar que sua história ainda não terminou. O capítulo que você está vivendo agora pode ser difícil, mas não será o último. Existe um propósito sendo construído em meio ao processo, uma esperança sendo fortalecida dentro de você e um futuro preparado por aquele que nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Se hoje você precisava de apenas uma certeza para continuar caminhando, guarde esta verdade no mais profundo do seu coração. Deus nunca te abandonou. Mesmo quando tudo parecia escuro, Ele era a luz que impedia que você se perdesse completamente. Mesmo quando o silêncio parecia ensurdecedor, Ele continuava ouvindo cada oração feita entre lágrimas. Mesmo quando você acreditou que caminhava sozinho, havia uma mão invisível sustentando cada passo e impedindo que sua história terminasse antes do tempo. Talvez você ainda não veja o desfecho que tanto espera, mas isso não significa que Deus deixou de agir. Pelo contrário, muitas vezes, o maior milagre começa justamente quando a esperança humana parece chegar ao fim. Continue confiando, continue perseverando, continue acreditando, porque o Deus que esteve ao seu lado ontem permanece com você hoje e continuará guiando seus passos amanhã. E quando olhar para trás, você perceberá que, durante todo o tempo, nunca caminhou sozinho. Embora muitas pessoas imaginem que a maior demonstração do amor de Deus acontece apenas quando recebem um milagre extraordinário, a verdade é que seus maiores milagres frequentemente começam dentro do coração. Antes de mudar as circunstâncias, Deus transforma quem somos. Antes de abrir portas, Ele fortalece nossa fé para atravessá-las. Antes de remover completamente a tempestade, Ele nos ensina a permanecer firmes enquanto os ventos ainda sopram. Talvez você tenha pedido que Deus mudasse imediatamente sua situação, mas Ele decidiu primeiro fortalecer sua alma, porque sabia que uma bênção sem preparo poderia facilmente ser perdida. Deus nunca desperdiça os processos da vida. Cada lágrima possui um propósito. Cada espera constrói maturidade. Cada dificuldade desenvolve uma força que não poderia nascer em tempos de conforto. Quando finalmente entendemos isso, deixamos de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo e começamos a perguntar o que Deus deseja construir dentro de mim através desta experiência. Essa mudança de perspectiva transforma completamente nossa caminhada, porque percebemos que até os momentos mais difíceis podem ser instrumentos nas mãos de Deus para nos conduzir ao destino que Ele preparou desde o início. Talvez você ainda carregue marcas profundas causadas por palavras que feriram, promessas quebradas, amizades perdidas ou pessoas que partiram justamente quando você mais precisava delas. Essas experiências deixam cicatrizes que muitas vezes parecem impossíveis de apagar. É natural que o coração humano associe abandono às decepções vividas ao longo da vida. No entanto, Deus nunca age como os homens. Enquanto pessoas podem falhar, esquecer ou desistir, Deus permanece fiel à sua promessa de estar presente em todos os momentos. Mesmo quando ninguém compreende sua dor, Ele compreende.
Mesmo quando ninguém acredita no seu potencial, Ele continua enxergando o propósito que colocou dentro de você. Talvez o mundo tenha feito você acreditar que não possui valor, mas Deus olha para sua vida com amor, misericórdia e esperança. Ele não vê apenas quem você é hoje, Ele contempla a pessoa que você ainda se tornará quando sua obra estiver completa. E essa visão divina é infinitamente maior do que qualquer limitação que você enxerga em si mesmo. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem durante os períodos de sofrimento. Deus nunca perde o controle da história. Nós perdemos o controle dos nossos planos, das circunstâncias e até das nossas emoções. Mas Deus continua, soberano sobre tudo. O que para nós parece confusão, para Ele faz parte de um plano perfeitamente organizado. O que enxergamos como atraso, Deus utiliza como preparação. O que interpretamos como derrota, muitas vezes é apenas o caminho necessário para uma vitória muito maior. Pense em quantas vezes você insistiu em seguir por uma direção que mais tarde descobriu não ser a melhor. Naquele momento, você talvez tenha sentido frustração, mas depois percebeu que Deus estava protegendo sua vida de algo que seus olhos ainda não conseguiam compreender. Assim também acontece agora. Mesmo que você ainda não entenda todas as respostas, existe um Deus conduzindo cada detalhe com sabedoria infinita. Sua história não está sendo escrita pelo acaso, mas pelas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio e jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Quando a esperança parece pequena, é importante lembrar que Deus nunca depende das circunstâncias para realizar seus propósitos. Ele pode transformar desertos em lugares de aprendizado, lágrimas em testemunhos e finais aparentemente tristes em novos começos cheios de significado. Quantas histórias começaram na dor e terminaram em alegria? Quantas vidas foram restauradas justamente quando tudo parecia perdido? Deus continua sendo o mesmo. Seu poder não diminuiu, sua misericórdia não acabou e seu amor permanece inabalável. Talvez o milagre que você espera ainda não tenha chegado no tempo que imaginava, mas isso não significa que ele deixou de existir. Enquanto você continua caminhando pela fé, Deus continua preparando o momento certo para revelar aquilo que já estava sendo construído no invisível. E quando esse dia chegar, você perceberá que nenhuma oração foi esquecida, nenhuma lágrima foi desperdiçada e nenhum instante de espera aconteceu sem propósito. Se existe algo que esta mensagem deseja gravar definitivamente em seu coração, é esta certeza: Deus nunca te abandonou e nunca a abandonará. Ainda que seus sentimentos tentem convencer você do contrário, a verdade permanece imutável. Ele esteve presente nos dias em que você sorriu e também nas noites em que chorou sozinho. Caminhou ao seu lado quando todos pareciam ir embora. Sustentou você quando suas próprias forças desapareceram. E continuará fazendo isso até o fim da sua jornada. Talvez amanhã você ainda enfrente desafios, mas não enfrentará sozinho. Talvez novas batalhas apareçam, mas Deus continuará sendo sua fortaleza. Continue confiando, mesmo quando ainda não enxergar o resultado. Continue orando, mesmo quando o silêncio parecer longo. Continue acreditando, porque o mesmo Deus que sustentou você até aqui já está preparando os próximos capítulos da sua história. E quando eles forem revelados, você entenderá que durante todo o tempo, o amor de Deus esteve conduzindo cada passo da sua caminhada, mesmo nos momentos em que sua presença parecia invisível. Muitas vezes, a resposta que tanto esperamos de Deus não chega na forma de uma mudança imediata, mas como uma transformação silenciosa dentro de nós. Sem perceber, começamos a enfrentar situações que antes nos destruíam com uma serenidade que jamais imaginávamos possuir. O medo perde força, a ansiedade deixa de controlar nossos pensamentos e uma paz inexplicável começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela preocupação. Esse também é um milagre. Deus não trabalha apenas mudando as circunstâncias ao nosso redor. Ele trabalha, principalmente, fortalecendo o nosso interior.
Porque uma pessoa que aprende a confiar em Deus durante a tempestade jamais será a mesma quando o sol voltar a brilhar. A fé amadurecida no sofrimento permanece firme diante de qualquer desafio. E é exatamente isso que Deus deseja construir em cada coração. Uma confiança que não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Ele continua presente, conduzindo cada detalhe da nossa caminhada com amor, sabedoria e fidelidade. Quando você olhar para trás daqui a alguns anos, perceberá que existiram momentos em que Deus respondeu suas orações de maneiras que você nunca imaginou. Algumas respostas vieram através de portas abertas, outras através de portas fechadas. Algumas chegaram como bênçãos evidentes, outras vieram disfarçadas de espera, aprendizado ou até despedidas necessárias. Naquele momento, talvez você tenha sentido dor, mas hoje consegue compreender que Deus estava protegendo sua vida de caminhos que poderiam afastá-lo do propósito preparado para você. É exatamente assim que age o Pai Celestial. Seu amor não está baseado apenas em conceder aquilo que desejamos, mas em oferecer aquilo que realmente precisamos. Mesmo quando não entendemos suas decisões, podemos descansar na certeza de que elas sempre são guiadas por uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa. Talvez esta mensagem tenha chegado até você em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez ninguém saiba o peso que você tem carregado em silêncio. Talvez você tenha sorrido para muitas pessoas enquanto seu coração chorava por dentro. Mas Deus conhece toda essa realidade. Ele conhece cada lágrima derramada durante a madrugada, cada oração feita em voz baixa e cada pensamento que você nunca teve coragem de compartilhar com ninguém. E justamente porque Ele conhece sua dor, também conhece o momento exato em que sua história começará a mudar. Não permita que a desesperança faça você desistir um passo antes daquilo que Deus preparou. Muitas das maiores vitórias aconteceram quando tudo parecia perdido. Muitas das maiores respostas chegaram exatamente quando a esperança humana havia se esgotado. Continue firme. O Deus que sustentou você até aqui continuará escrevendo uma história muito maior do que qualquer dificuldade que esteja enfrentando hoje. Se existe uma verdade que precisa permanecer viva em seu coração depois de ouvir esta mensagem, é esta: o amor de Deus nunca dependeu das circunstâncias. Ele não amou você apenas nos dias felizes. Ele esteve presente também nas suas maiores dores, nas suas dúvidas, nas suas quedas e nos momentos em que você acreditou não ter mais forças para continuar. Mesmo quando você não conseguiu perceber sua presença, Ele permaneceu ao seu lado, conduzindo seus passos com infinita paciência. Um dia cada lágrima fará sentido, cada espera será compreendida, cada capítulo difícil revelará que Deus nunca deixou de agir nem por um único instante. E quando esse dia chegar, você olhará para trás com gratidão, entendendo que até o silêncio fazia parte da preparação para algo muito maior do que poderia imaginar. Porque Deus nunca te abandonou. Ele apenas estava escrevendo uma história cujo final seria muito mais bonito do que você seria capaz de sonhar. Se você chegou até aqui, talvez seja porque em algum momento da sua vida, você também se perguntou se ainda existe esperança para a sua história. Talvez você tenha sentido o peso de acreditar sozinho, de lutar sem apoio, de continuar mesmo quando tudo dentro de você pedia para desistir. Mas se existe algo que esta jornada deixa claro, é que Deus nunca se ausentou em nenhum desses momentos. Ele não te observou de longe como alguém indiferente. Ele esteve presente em cada detalhe invisível, sustentando sua vida de formas que você só vai compreender completamente com o tempo. Muitas vezes, aquilo que chamamos de fim era apenas o início de uma nova fase. Aquilo que parecia perda era, na verdade, proteção. Aquilo que parecia silêncio era direção sendo construída no invisível. Deus nunca deixou de agir, mesmo quando você não conseguiu sentir. E agora, antes de encerrar essa mensagem, pare por alguns segundos e reflita sobre tudo o que você já sobreviveu até aqui.
Quantas situações você enfrentou e achou que não suportaria, mas suportou? Quantas vezes você acreditou que era o fim, mas ainda assim conseguiu continuar? Isso não foi acaso. Isso não foi sorte. Isso foi sustentação divina. Deus não prometeu ausência de dor, mas prometeu presença constante em cada etapa dela. E essa presença é o que te trouxe até este exato momento. Talvez você ainda não veja todas as respostas. Talvez ainda existam perguntas sem explicação. Mas a verdade permanece. Você nunca esteve sozinho, nem mesmo por um segundo. E é justamente aqui que essa mensagem se encerra, com uma certeza que precisa ficar gravada no seu coração. Deus nunca te abandonou, nunca te esqueceu e nunca deixou de cuidar de você, mesmo quando tudo parecia contrário a isso. Se essa palavra falou com você, de alguma forma, deixe nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para continuar recebendo histórias e reflexões que fortalecem a fé e renovam a esperança. E deixe o seu like para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam lembrar que não estão sozinhas. Porque às vezes, uma simples palavra pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir hoje.